Olá pessoal, sejam bem-vindos a um novo podcast sobre longevidade e qualidade de vida. Eu estou aqui com o Paulo Vitor Figueira, que estará conosco aí nas próximas semanas, compartilhando as suas experiências aí de vida e sobre saúde e tudo mais. Então, primeiro eu gostaria de que o Paulo se apresentasse para que vocês saibam até com quem vocês estarão aí nas próximas semanas e para que nós também possamos trocar algumas ideias juntos. Oi, Paulo. Oi, Dani. Oi, pessoal. Obrigado, Dani, pelo convite, de estar aqui. Eu sou formado em Educação Física, desde 2011. Desde 2011 trabalho, então, na área, com atividade física. Trabalhei por muito tempo com musculação, corrida, escalada, futebol americano, são as atividades que eu mais empenhei tempo aí. Musculação ainda atuo como personal em algumas aulas específicas, mas a modalidade hoje em dia que eu escolhi como mais eficiente para os meus alunos e que eu gosto de trabalhar é o CrossFit. Hoje tenho a credencial de treinador de nível 3, que é uma credencial que ainda poucas pessoas no Brasil conseguiram. Se não me engano, a gente estamos em 12 treinadores de nível 3 no Brasil. Mas o CrossFit é o esporte, a atividade física que eu escolhi para trabalhar hoje em dia com a maior parte dos meus alunos. Legal, Paulo. Esse podcast inicial a gente queria trocar uma ideia com vocês sobre o conceito saúde, que eu acho que é um conceito que ele é bem distorcido e a gente considera assim, para quem está querendo realmente ter uma qualidade de vida, ter novos hábitos e ter uma vida assim mais confortável, digamos assim, mais equilibrada, a saúde é essencial. Então, Paulo, eu queria que você falasse um pouquinho assim aí dos teus aprendizados, o que realmente é saúde, que conceito é esse e como que as pessoas podem se apropriar desse conceito. Começa por aí, Muito do que a gente vê hoje em dia, às vezes tem a falta de definir os conceitos, para a gente começar a trabalhar. E um deles na nossa área é a saúde. Se perguntem, o que para você é saúde, o que é estar saudável. Muitas pessoas têm dificuldade em responder essa pergunta ou elas respondem de uma forma não tão concreta, Até um exemplo, a Organização Mundial de Saúde define saúde como a ausência de doença. Isso é uma coisa muito vaga, Porque, por exemplo, eu posso estar sem nenhum sintoma, sem nenhuma doença, mas eu tomo 10 comprimidos por dia. Isso me torna saudável? Eu precisar desses 10 comprimidos para não ter uma doença ou para não ter sintomas de uma doença? Então aí começa a ficar muito amplo, esse conceito. E como eu falei no começo, a minha linha hoje é voltada para o CrossFit. O CrossFit se preocupou em tentar definir melhor o que é esse conceito de saúde para a gente conseguir trabalhar em direção a ele. Então, tem vários pontos a serem considerados, mas seria o conceito de saúde, além de tudo isso, você ter capacidade de trabalho, então conseguir realizar toda e qualquer atividade do dia a dia, de forma autônoma, ou seja, que você não precise de ajuda de ninguém para cumprir essas tarefas, além de ter todos os marcadores de saúde que a gente tem, pressão arterial, frequência cardíaca, colesterol e inúmeros outros em níveis considerados bons, sem necessitar de auxílio, remédios e etc., para ter esses marcadores nos níveis adequados. Um exemplo disso seria onde a gente teria, imaginem uma linha onde no começo da linha, vamos dizer,
à esquerda da linha, a gente teria a doença, né? E no outro extremo da linha, no outro final, a gente teria o condicionamento físico, né? Um bom condicionamento físico. E no meio delas, a gente tem o bem-estar. Então, a CrossFit, e eu acredito muito nisso, coloca os parâmetros que a gente tem de saúde como sendo os mesmos parâmetros que a gente tem do condicionamento físico. Então, uma pessoa tem uma pressão arterial de 18/12. É uma pressão arterial de doença. Então, ela está bem no extremo esquerdo lá da linha. Uma pessoa que tem uma pressão arterial ali de 12/8, que é o considerado, né, normal hoje em dia, ela está no meio ali, ela está no bem-estar. Uma pessoa bem condicionada, um atleta, geralmente tem a pressão um pouco até abaixo, ali 11, 10, né, de pressão sistólica. Então, quer dizer assim, ele tem um marcador melhor do que uma pessoa que está no bem-estar. Então, a ideia é que a gente trabalhe com atividade física para levar a pessoa da doença para o condicionamento físico, que está correlacionado com saúde. Então, tem uma frase do criador da CrossFit, o Greg Glassman, que é um cara muito visionário. Ele tem umas frases muito boas que fazem muito sentido, que as necessidades dos nossos avós e de um atleta olímpico, elas não diferem em tipo, elas diferem em grau, né? Então, um atleta, ele está buscando a dominância física, ele quer fazer os movimentos da melhor forma possível para ganhar o seu esporte. E os nossos avós, né, como exemplo, os nossos avós, mas serve para todo mundo, a gente quer a competência física, a gente quer conseguir fazer tudo que a vida pedir pra gente, porque a gente não sabe o que a vida vai demandar da gente no dia de hoje ou de amanhã. Exemplo, assim, meio extremo, né? Você não sabe quando que você vai ter que correr de um cachorro e pular um muro para o cachorro não te pegar. É um exemplo extremo aí. Mas vai desde isso até um sentar, né? Preciso ir ao banheiro sozinho. Um avô, uma avó, ele precisa ter essa capacidade de sentar e levantar num vaso que seja baixo sozinho. Um atleta, vamos supor, de levantamento de peso, ele quer fazer um agachamento o mais pesado possível. Então tá nessa linha aí de competência e dominância física, né? A gente tem que só saber onde que a gente tá e qual que é o nosso objetivo, né? E Paulo, me diz uma coisa, assim, muitas pessoas me procuram, assim, quando vêm falar sobre, eu gostaria de fazer uma atividade física, mas eu não sei o que fazer, eu não aguento exercício assim muito exigente, de alta intensidade, ou eu ainda não consigo correr, eu não consigo fazer algo que realmente eu goste, né? E eu sempre tento mostrar para as pessoas que a atividade física é uma atividade física, assim, que você tem que ter um foco em saúde, assim como você escolhe o que você vai comer para te fazer bem, você vai escolher também alguma atividade, né, alguma coisa que também venha contribuir para a sua saúde, mas que provavelmente você vai ter que passar por um período que é um período de adaptação, um período que você ainda vai, entre aspas, sofrer um pouco até você conseguir chegar nesse estado que você falou, onde a pessoa já consegue assim ter, né, o benefício do condicionamento físico. Mas ela vai ter que passar por um período que ela vai, digamos assim, o nível de esforço vai ser um pouco maior, ela vai sentir provavelmente mais dor muscular, provavelmente vai ter um pouco mais do dia seguinte do incômodo, né? E o que pode até fazer ela às vezes se sentir um pouco desanimada de continuar e etc. Que é o que às vezes eu escuto em clínica.
mas que eu vejo assim, que às vezes as pessoas olham isso muito rapidamente, mais como problema de saúde do que como busca pela saúde. Eu não sei se você entende assim o que eu quero dizer, mas é como se a pessoa visse a partir da atividade física, mas está me fazendo mal, e não que está me fazendo bem, né, no sentido saúde mesmo. Eu acho que dá pra gente começar esse assunto, né, conforme a gente estava conversando aqui antes de começar, que a gente vive numa cultura de remediar, não de prevenir. Né? Então as pessoas às vezes veem o exercício físico como um remédio, que você vai tomar uma vez e vai dar ali um dia, ou até menos, ou até mais, e você vai ter o efeito e você vai ter o benefício do remédio. Né? O exercício físico, ele é uma coisa, né, a curto, médio e longo prazo. Então você tem os efeitos agudos, que aí os problemas é que os efeitos agudos geralmente, né, são a dor muscular, o esforço, o cansaço, que a pessoa precisa passar por esses efeitos agudos para ganhar os benefícios dos efeitos crônicos, médio e longo prazo. Né? Então, tentar olhar para o exercício físico não como uma coisa que vai curar qualquer coisa do dia para a noite. É uma coisa que precisa, né, de aderência, de você conseguir permanecer na atividade e que essa atividade te motive a buscar outras boas escolhas de alimentação, de sono, de rotina, né, de estilo de vida mesmo. Então, quando for buscar uma atividade física, primeiro, eu vejo assim, não existe nenhuma atividade física que seja contraindicada para pessoas específicas, salvo raríssimas exceções, né, de condições médicas. Assim. Mas para a maioria das pessoas não existe nada que contraindique. Né? Vou usar novamente o exemplo do CrossFit, porque é o que eu trabalho hoje em dia, fica mais fácil de eu desenvolver o raciocínio. Muita gente vê e pensa duas coisas, né, no CrossFit. Ou eu não aguento fazer isso é muito difícil para mim. Ou eu preciso treinar, fazer um mês de musculação ou fazer umas corridas para eu conseguir começar, né, no CrossFit. O CrossFit, assim como todas as modalidades, ele é dependente do professor, do coach, né, do professor que está orientando a atividade. Qualquer atividade física que você for fazer tem riscos. Né? O CrossFit não tem mais risco ou menos risco do que qualquer outra atividade física. Depende de como ela for feita e como ela for orientada. Então, se você buscou, né, no caso do CrossFit, um box ou uma academia que tenha professores preocupados em que o aluno esteja ali, esteja bem, vá aproveitar os benefícios, né, de médio e longo prazo, que ele não precisa matar o aluno no primeiro dia para o aluno saber que o treino foi bom. A gente quer que o aluno volte. Então, se você mandar o cara para casa e no outro dia ele não conseguir se mexer, ele não vai voltar. Né? Então, aí entra o papel do professor de educação física de trabalhar as adaptações necessárias para que aquele aluno tenha os benefícios agudos, médio e longo prazo e que ele volte. Né? Então, isso é uma coisa que eu acho que nos últimos meses, anos, pelas experiências que eu passei, eu evoluí como treinador nesse sentido. Eu passei a olhar para a educação física mais como um trabalho, né, meio que como se fosse multidisciplinar, mas sem outros profissionais. Eu preciso entender melhor o aluno. Né? Por ser muito técnico, às vezes eu deixava passar algumas coisas que, por exemplo, por que aquele aluno não está conseguindo fazer esse movimento, ou por que ele não está vindo, ou por que ele não está gostando. Não tem nada a ver com a parte técnica da atividade. Tem a ver com eu tentar entender o que está se passando na cabeça daquela pessoa
né? Então, trabalhar mais, até invadindo a área da Dani ali como psicólogo às vezes, né? E tentar motivar, entender as necessidades de cada pessoa. Porque às vezes a pessoa tá ali e ela teve um dia ruim, ou ela tá passando por algum problema, e a gente ser exato, ou não ser compreensivo, né? E exigir do cara que ele faça o movimento perfeito, o treino perfeito, daquele jeito que a gente pensou, e se frustrar pelo cara não conseguir. Às vezes ele tá num dia que ele só tá ali porque ele quer desestressar, ele quer suar, ele quer esquecer do trabalho, né? Então, tenho trabalhado a educação física e as minhas aulas mais no sentido de me aproximar dos alunos e tentar entender como eu vou conseguir fazer, né, ele atingir as minhas expectativas, né, e alinhar as minhas expectativas com o que ele tem para dar naquele dia. Né? O que é uma coisa bem legal, assim, que você falou do lado psicológico e que eu acho que ele é bem importante, porque às vezes eu indico atividade física para quem tem um nível de estresse e um nível de ansiedade muito alto. Só que aí eu vejo que a pessoa usa a atividade física às vezes até de uma forma meio exagerada por causa justamente da ansiedade e do estresse. Então a pessoa vai lá, daí ela acha que ela tem que ficar 2 horas treinando, ou então ela tem que fazer um esforço além do esforço, que é o esforço devido e tal. Aí eu sempre digo para as pessoas assim, isso acaba também não sendo saúde, porque você também tem que, de certa forma, ter um autoconhecimento, um autodomínio, e isso eu acho que a atividade física também promove, se a gente focar e tiver essa atenção naquele momento, pra gente saber assim, puxa, até que ponto vale a pena eu me matar hoje e amanhã, como você falou, não conseguir voltar e não conseguir treinar, e não conseguir manter isso sustentável ao longo da vida. Então eu acho que são pontos assim que são aprendizados que a atividade física proporciona além do que o físico propriamente dito, né? É uma questão, acho que você vê isso no dia a dia também, né? Uma questão de equilíbrio entre as coisas, né? Claro, e assim, a atividade física, o CrossFit principalmente, mas toda atividade física em algum momento ela vai ser direcionada, querendo ou não, por padrões, ou ego, né, ou padrões estéticos, padrões de saúde, ou até pelo ego, né, em relação a o que eu preciso fazer, o que eu preciso conseguir com esse exercício, né? Então, no caso do CrossFit, eu não preciso ganhar de mim mesmo, eu preciso ganhar do meu amigo ou da pessoa que treina comigo, que eu quero, né, fazer uma pontuação ou ter um tempo melhor que a dela, né? Isso é o que às vezes gera com que as pessoas escolham as adaptações erradas ou o estímulo do treino errado, né? Aí vai também, claro, do treinador tentar direcionar isso, mas do aluno perceber assim, ninguém consegue treinar e sair destruído todos os dias, né? Isso falando de um aluno, né, intermediário ali, até para um avançado, né? Não vou nem falar de atletas e alunos avançados, porque esses alunos geralmente seguem programas um pouco mais rígidos e restritos, e eles têm programados, né, dias de descanso e etc. Os nossos alunos, ou a maioria dos alunos, eles não têm isso programado, até porque a ideia é que ele vá para a academia o máximo de vezes possível na semana para gerar aquela, né, para que ele continue no programa e que ele colha os benefícios de médio e longo prazo. Então, se você pensar em eu preciso me matar todo dia, eventualmente você vai ser forçado a descansar, ou por uma lesão, ou porque realmente o seu corpo chegou num limite, né? Isso
tanto a lesão quanto o teu corpo chegar no limite, aí você começa a perder aqueles benefícios, porque essas duas coisas, né, o limite, o corpo, né, fadigado, estafado, e a lesão, também tem a liberação dos hormônios daí ruins, né? Então que você vai, em vez de se sentir bem, você fica intoxicado. Você começa assim a ser intoxicado por hormônios e substâncias que não são do bem, né? Quando você dosa essas atividades físicas, né, com dias mais intensos, dias menos intensos, né, eu digo pela nossa box, né, pelo jeito que a gente monta os programas, que a gente já pensa nisso, né, tem dias que é dia de você ir até o limite, são treinos curtos, rápidos, que você vai ter que ir até o limite, tem dias que são treinos mais longos, que querendo ou não você vai ter que cadenciar mais, então isso já, no nosso planejamento já tem esse pensamento de você não, né, levar o seu corpo ao limite todos os dias, né? Isso vai permitir que você treine 5 vezes por semana. A gente tem muitos alunos que treinam 5 ou até 6 vezes por semana, porque eles conseguem dosar isso aí. E esses alunos que treinam 5, 6 vezes por semana numa intensidade não tão alta, têm mais benefícios do que aquele cara que vai 3 vezes por semana, não porque ele quer, porque ele não consegue ir nos outros dias. Porque ele vai na segunda e ele se mata. Daí na terça ele até consegue treinar, mas ele tenta ir no limite, só que o limite dele já não está ali, já está mais baixo. Aí ele se mata, na quarta-feira ele não consegue ir porque ele está morto, não consegue se mexer, né? Daí já tem todos aqueles hormônios ruins. Daí tem duas opções, ou o cara é muito viciado mesmo, e daí na quinta-feira ele vai e faz a mesma coisa, se mata na quinta, se mata na sexta e descansa no final de semana. Ou no caso de um aluno que ainda não está naquele nível de regularidade no exercício, é a hora que o cara começa a faltar. Que ele treina na segunda, sai morto. Na terça ele sai morto, daí ele vai na quarta. Na quarta ele não vai porque ele está cansado. Daí na quinta ele ainda está meio doído e ele não foi na quarta. Ele fala, já não fui na quarta, então eu vou descansar hoje, daí eu vou amanhã. Daí na sexta é sexta. Né? O cara, putz, estou cansado, né? Vou sair do trabalho, quero ir para casa, ou quero ir num happy hour, daí eu já não fui na quarta, na quinta, eu não vou na sexta também. E aí ele não tem a regularidade. Sem a regularidade, ele não vai conseguir colher aqueles resultados, né, médio e longo prazo, porque ele não vai manter o exercício de uma forma regular. E uma última pergunta, Paulo, assim, que também é uma coisa que acaba sendo recorrente, existe assim a idade que seria a idade ideal para que você comece a planejar uma longevidade, assim, em termos de saúde e exercício físico? Na verdade, como eu falei, o problema é que a gente vê como um remediar, não como um prevenir. Né? Se a gente tivesse uma cultura desde a infância, né, se criar esse hábito de que o condicionamento físico, né, que é o exercício físico, é uma prevenção e ele vai te gerar muitos benefícios ao longo da vida e por mais tempo, se você fizer desde cedo, a gente não teria que fazer essa pergunta, né? Mas pensando no nosso mundo de hoje em dia, onde a maior parte da população é sedentária, né? Eu vou falar um dado que talvez eu não esteja 100% certo, mas alguns anos atrás eu sei que era mais ou menos por aí, para vocês terem uma ideia. Da população de Curitiba, só 3% da população de Curitiba pratica atividade física de forma regular. Isso é muito pouca gente. De forma regular. Porque tem gente que joga o futebol do final de semana, né? Tem o cara que de vez em quando dá uma louca de vou dar uma volta no parque, correr, então atividade física, né? De forma relativamente intensa, regular, 3%. Não sei atualmente se isso é verdade, mas imagino que não seja muito longe disso, né? Nem para mais, nem para menos. Sim. Então, pensando nisso, qualquer hora é hora. Né? Agora é hora. Você não pratica atividade física regular,
ou você tá sedentário, ou você tá num ritmo de aquele vai, não vai, começa, mas para, né? Para, senta, pensa, por que que eu não comecei? Ou por que que eu comecei e não consigo continuar? Ah, comecei e não consigo continuar? Talvez você esteja na modalidade errada, né? Seja o crossfit, ou a musculação, ou a corrida, o melhor treino é o treino que te faz continuar treinando pelo maior tempo possível, né? Então não existe a melhor atividade física. A melhor atividade física é a que você faz de forma regular e constante pelo maior tempo possível. Então busque encontrar, né, experimente atividades novas, faz igual o pai com criança. Ah, faz lá, fez 6 meses de tênis, daí fez 6 meses disso, 6 meses de natação, experimenta, testa, vê o que você gosta, o que você acha melhor, o que se encaixa melhor na sua rotina. Também não adianta ter aquela coisa que você gosta, mas é um horário que você não consegue frequentar, concorre com alguma coisa, né? Então, vamos supor, eu gosto de uma aula específica lá que é 6:30 da tarde. Daí, se eu consigo sair cedo do trabalho, eu vou. Se eu não consigo, eu não vou. Se eu saio cansado, eu não vou. Tem mais não vou do que vou, por mais que você goste. Se você não encontrar um outro horário que tenha mais vou do que não vou, não vai dar certo. Né? Então, busque, né, essa atividade que te motiva e que te até gera vontade. No começo, depois de muito tempo sedentário, essa vontade ela não vai, né, existir tão naturalmente. Então o começo é aquela coisa, vai porque precisa, né? Ah, eu gosto, mas não pensa muito. Aquilo é atividade, é igual compromisso no trabalho. Às vezes você não está afim de trabalhar, mas você tem que ir, né? Então começa a mudar também essa ideia da atividade física. É a primeira coisa que as pessoas cortam quando aperta tempo e dinheiro. Sim. Né? Então, e é um dos erros, né? Exato. Eu uso até exemplo assim, jovens, né, hoje em dia. A pessoa prefere, pensa, às vezes um mês de uma academia é o que o cara gasta numa noite numa balada. Sim. Só que as pessoas não fazem essa conta. Sim. E as pessoas não vão na balada uma vez por mês. Então, com certeza, o cara gastou algumas mensalidades de academia no mês. E aí depois fala que não tem como pagar. E depois fala que a academia é caro, né? A academia é caro, o nutricionista é caro, o médico é caro, mas as pessoas têm o preço e valor, né? Sim. Então, o preço... E tem o conceito do prazer, né? Exato. Porque atividade física também gera prazer, assim Exato. como ir pra balada. E Exato. até prazer com mais benefícios do que a própria Exato. balada. O problema é que às vezes aquele agudo de começar não é prazeroso. Isso. Ou você não sente o prazer da mesma forma que você sente na balada. Exatamente. Né? Ou numa festa, enfim. Então, é importante, acho que também pensar nesse sentido, né? Usar a atividade física como uma coisa necessária e que, assim, se eu tiver que cortar alguma coisa, eu vou cortar outra coisa para poder continuar na atividade física. Né? Eu tenho visto até uma das razões pelo qual eu escolhi, né, o CrossFit para continuar depois de conhecer, é porque o CrossFit tem tido muito sucesso em tornar pessoas sedentárias ou pessoas que estavam naquele vai não vai em atletas ou alunos regulares de academia. Né? Até vicia, é uma seita, só fala sobre CrossFit, talvez seja por isso, né? Porque a pessoa gosta, ela tá lá, ela treina em comunidade, ela tem os amigos, ela tem a galera que treina junto, aí as pessoas se motivam, se ajudam. Eu acho que por isso que o CrossFit tem tido tantos resultados bons e tem crescido tanto, porque é uma modalidade que tem tido sucesso em manter as pessoas lá. Né? Diferente de uma musculação. Quantas pessoas já pagaram anual de academia de musculação e foram 2-3 meses e não foram mais? Sim. Né? Ou começaram a correr, mas daí chega no inverno, ou tá frio, ou tá chovendo e não vai correr. Né? Eu acho que
tentar achar essa atividade que te motiva ou que você gosta, e tentar, né, religiosamente ali por um tempo manter ela, mesmo que você não tenha vontade ou não esteja com preguiça ou esteja cansado, faz, treina, espera, deixa o seu corpo se adaptar, sente os benefícios, e aí depois de um tempo aquela coisa flui, né? O nosso corpo, eu sempre digo, ele tende à inércia. Se você está parado, sedentário, começar é muito ruim. Depois que o teu corpo pega aquele ritmo, né, quem treina regularmente sabe como é ruim ficar sem treinar alguns dias forçado, né, por Sim. uma lesão ou por viagem, qualquer coisa. Quem gosta de atividade física, né, já passou dessa fase de achar ruim, né, e já está nos benefícios lá a médio e longo prazo, sofre muito quando tem que ficar sem treinar. Porque já começa a sentir os negativos, né, já começa a se sentir tudo duro, né, desanimado, sem energia. Eu acho que é mais nessa linha aí que a gente tem que tentar pensar com relação à atividade. Legal. Então, valeu, gente. Valeu, Paulo. Então, a gente grava aí um próximo com um tema aí para contribuir com vocês mais uma vez, ok? Grande abraço. Tchau, tchau, galera. Abraço.